Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 25 de maio, o Ibovespa apresentando aqui uma queda de 1,69%. Nessa queda de 1,69%, o índice mantém seu movimento de baixa, vem para um fechamento para baixo dos 79 mil pontos, está dentro do leilão de fechamento, mas podendo aí alterar um pouco essa variação, mas o que eu queria dizer é que pouco provável que volte para um fechamento acima de 79 mil pontos. Nesse momento, caminhando para a região de topo anterior do gráfico semanal, localizado na casa dos 78 mil a 77 mil pontos. Nessa semana, o Ibov vai caindo mais do que 5%, uma queda acentuada, dando continuidade ao seu movimento de baixa no gráfico semanal. É fato que o movimento agora se encontra um pouco mais esticado para baixo no gráfico diário, trazendo a possibilidade de haver algum repique dessa queda no decorrer da próxima semana, que pode trazer algumas oportunidades aí em alguns ativos contra a tendência de baixa, que a maioria e boa parte está com tendência de baixa nesse momento. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube. Eu desde já agradeço a sua valiosa audiência. Aproveite também para se inscrever aqui no canal, através aqui na parte inferior direita aí do seu vídeo, passa o mouse aí em cima da logo e clica em se inscrever facilmente de forma gratuita para que você possa explorar ao máximo o conteúdo gratuito aí de aprendizado que tem no canal, bem como as análises diárias e inclusive toda vez que entrar ao vivo aí durante o pregão, você receber algum tipo de notificação aí no seu celular. Então vamos aqui para os futuros. Seguindo aqui para essa análise do mini índice, olhando para o G60, a gente observa que basicamente fez aquela questão de se ter ali o teste da média móvel exponencial 3 períodos, gerou uma sinalização de topo relevante e mais um movimento para baixo. O mini índice segue dentro de uma tendência de baixa. Dentro desse movimento de baixa, o ideal é que ele estique até um pouco mais para baixo e gere a sinalização de fundo, pensando em operação na ponta compradora de day trade, ou seja, para gerar alguma possibilidade de se buscar compra de day trade, o ideal é que gere alguma sinalização de fundo aqui no G60, no primeiro momento superar aqui os 79,130 seria uma primeira sinalização para isso, só que essa sinalização já ficaria muito perto ali na região de resistência que eu vejo aqui na casa dos 79.500 até onde tem a média ali nesse momento na faixa ali dos 79.650 arredondando. Então nesse momento o cenário ainda, no meu modo de ver, seria mais interessante esticar um pouco mais para baixo esse movimento para se ter alguma sinalização de subida na sequência, quebra dessa sequência aqui de máximas descendentes para se buscar a operação na ponta compradora aí em cima do mini índice, pensando em day trade através de um gráfico de 10 ou 5 minutos. Para a ponta vendedora, se abre subindo, testa essa região que eu acabei de mencionar e já gera sinalização para baixo, ficaria mais para buscar a operação de venda. No dólar, no pregão de hoje, dia ali tentando proporcionar a sinalização de um fundo, mas observe que ainda está dentro desse candle aqui de baixo. Então a oscilação aqui dos dois últimos pregões ficando dentro de um candle ali de baixa, mais forte, mas respeitando a média móvel aqui exponencial de 13 períodos nesse momento. Se olharmos para o G60 para o próximo pregão, que nesse momento o dólar está apresentando uma sinalização positiva pelo gráfico diário, no sentido de candles ascendentes, observe a resistência que eu acabei de mencionar no gráfico diário, que é a máxima daquele pregão de forte queda. Então isso aqui é o que seria interessante para o dólar em termos de posição, de buscar a operação mais na ponta compradora. Assim como eu comentei que era ideal era trabalhar aqui acima para se buscar compra para o pregão de hoje, é algo semelhante para o próximo pregão, para o pregão de segunda-feira. Abre aqui subindo e passa a proporcionar fundo ascendente num gráfico de menor periodicidade, 10 ou 5 minutos, acima de uma região em torno de 3.679, fica mais para se trabalhar na ponta compradora. Volta a ficar mais para a ponta vendedora se proporcionar aqui um candle de baixa, voltando a fechar numa hora de pregão para baixo dessa região aqui, para baixo dos 3.657, isso reforçaria mais um cenário para se voltar a trabalhar mais na ponta vendedora, com topo descendente num gráfico de 5 ou 10 minutos, abaixo desse nível que eu acabei de mencionar aqui no G60. Seguindo aqui para as ações PTR4 pregão de hoje, queda de 1,2%, vindo para um fechamento abaixo dos R$20. Um comentário em relação à operação ali de compra pelo G60 teria batido já no objetivo da operação, cheguei a mencionar isso hoje
em uma entrada ao vivo no pregão durante a primeira, logo no finalzinho da primeira hora de pregão, por volta de 10h45, entrada ao vivo aí durante o pregão, mencionei que teria já dado a possibilidade de saída de uma operação na ponta compradora ali pelo G60, tentando pegar um repique de alta, mas em busca ali de testar a média móvel exponencial de 13 períodos. Ativo com essa semana forte para baixo de 22,52%, anulou sua tendência de alta de médio prazo, anulou a tendência de alta de curto prazo, está esticado para baixo. E na próxima semana é um ativo que vai ficar no meu radar em busca de alguma operação contra a tendência. Nesse momento, na realidade, não tem uma tendência de alta apoiando, contra a tendência do gráfico de 60 minutos. Então, dependendo do que ela fizer aqui para baixo, e lembrando daquela região que eu já mencionei no gráfico mensal, vou colocar aqui até ela no formato maior, caso o papel ainda estique para baixo na busca ali da região dos 18,46, me chamaria bem mais atenção para se buscar compra, em termos seja de prazo maior ou mesmo pensando ali no repique de alta. Mas lembrando, não significa dizer que o papel vai bater nesse patamar aqui de suporte. O ativo já se encontra em forma um pouco mais esticada para baixo e dentro do que é apresentado, a forma do comportamento do preço que apresentar no decorrer da próxima semana, pode encaixar uma entrada dentro da minha metodologia para se buscar uma compra aí nesse papel. Tentando justamente pegar mais um movimento aqui de alta no G60, preferencialmente algo semelhante ao que aconteceu aqui no pregão passado. Depois disso, vamos aqui para a Vale 3, pregão de hoje, queda de 2,15%, nesse momento aqui na faixa 51,33, está dentro do leilão de fechamento, o leilão de fechamento vai apontando para 51,48, eu recomendei venda no pregão de hoje com base ali no G60, uma sinalização mais negativa nessa hora de pregão, voltando, eu já tinha mencionado isso na última videoanálise. Se esse papel no gráfico de 60 minutos, colocando aqui gráfico de 60 minutos, que estava vindo mais fraco, se gerasse alguma sinalização mais forte para baixo, seria a possibilidade de se buscar uma venda. Nesse momento, o ponto de stop inicialmente que eu estabeleci foi aqui acima da máxima deste candle, que o stop está em 52,80. A média móvel de 13 períodos é um ponto de condução para essa operação. Caso ela venha fechar acima da média móvel exponencial de 13 períodos, e gerando nova máxima na sequência, isso vai acontecer mais para a próxima semana, se acontecer, logicamente eu vou torcer para que isso não aconteça, vai ser o ponto da minha saída dessa posição, mas num primeiro momento o stop está aqui nesse nível, passando aqui os dados dessa entrada, esqueci de colocar aqui a planilha do lado de cá, o controle do lado de cá, vou colocar aqui o controle aqui agora para que vocês possam visualizar. Então aqui o ponto de entrada 51,58 com stop em 52,80 e objetivo na faixa dos 49,75, alocando 16% do capital total. Lembrando aqui na ação a queda na semana, queda de 6,28%, sinalização de topo relevante no gráfico semanal, com formação de engolfo de baixo no gráfico semanal. Então vai aumentando a chance de se ter algo mais para baixo aqui no gráfico semanal, ou seja, de ter um movimento de correção, que a tendência ainda é de alta, mas ter um movimento de correção. E aqui, quando ela tentou voltar para cima da média, monta um pregão voltando para baixo e perdendo as mínimas dos pregões anteriores. Então aumenta-se a chance justamente de se ter algo aqui para baixo. E essa é a minha expectativa dessa operação, de pegar algo mais para baixo. Se o papel resolver voltar forte para cima, paciência, a gente aciona a nossa saída, mas o fato é que nesse momento, por tudo que ela mostrou, seja nesse pregão ou mesmo aqui está fechando a semana, fica uma expectativa um pouco maior de continuidade desse movimento de baixa no gráfico diário e também no semanal. Nato 3 eu recomendei compra no pregão de hoje na superação da máxima do pregão anterior. Como o papel voltou para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos no gráfico diário, com um fechamento bem ruim aqui nessa hora de pregão, fechando abaixo de um nível de suporte ali do G60, eu optei por já encerrar essa posição. Então essa operação na ponta compradora que foi aberta no pregão de hoje trouxe aqui uma perda de 3,67% na operação. Como o papel é um papel mais volátil, ou seja, tem uma oscilação maior aí nos pregões, a volatilidade média é maior, a alocação é menor em cima desse ativo. Só foi 9% do capital total, representou então uma perda de 0,33% do capital total nessa operação. EGE3 eu recomendei compra, né? EGE3 no pregão de hoje se superasse a máxima desse pregão anterior. O ativo vem num processo aqui de correção, batendo ali na média, se voltasse aqui para cima, ficaria interessado em compra. Mas ela não executou e essa recomendação aí está cancelada. Ainda fica a possibilidade de se buscar a compra desde que o papel venha superar a máxima desse pregão ou gere alguma sinalização mais relevante para cima ali através do gráfico
de 60 minutos, tentando antecipar até mesmo a superação dos 38 e 31. Então fica mais para a próxima semana, ainda assim para monitorar para possível oportunidade na ponta compradora de swing trade. Ambev, seguimos na ponta compradora, hoje o ativo foi lá embaixo, mas nosso stop está aqui na faixa dos R$ 19,86, é uma operação contra tendência. Ativo já saiu aqui do leilão, fechou ali basicamente em cima da média móvel exponencial de 3 períodos, 1 centavo acima da média móvel exponencial de 3 períodos no G60. Então isso é uma sinalização mais relevante. O mais importante aqui para a nossa posição é que ela dê continuidade a essa sinalização que ela fez aqui agora, ou seja, o início de um movimento de alta, começou de maneira forte, um candle de força aqui para cima da média, e já traz até a alternativa de se trabalhar com stop abaixo da mínima desse fundo aqui ascendente no G60, ou seja, se ela desmontar esse fundo aqui, ela vai aumentar a chance não só de acionar o stop, como dar continuidade aqui a um movimento novamente de baixa no gráfico diário, ou seja, mantendo sua tendência de baixa. Então vai ser importante que essa operação deslanche aí a partir do próximo pregão, para se ter mais 1 a 2 pregões aí nesse trade, que pode andar ainda aqui, ter um repique de alta em busca ali de uma média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico diário, que nesse momento está em R$ 20,94. Taesa no pregão de hoje, queda de 0,05%, praticamente estável, chegou a quase bater na mínima do pregão anterior, fechou aqui acima da média móvel exponencial de 13 períodos. O stop nesse momento está reposicionado aqui para cima da máxima desse candle, que é a máxima do pregão de hoje. O stop está em 18,96, já é um stop de proteção. Mas esse fechamento aqui acima da média móvel exponencial de 13 períodos, se houver alguma oscilação acima dessa máxima aqui de 18,73, sem considerar o after, a negociação no after, mas para o próximo pregão eu posso sair, dependendo da abertura do próximo pregão, posso encerrar antecipadamente essa operação, lembrando que nesse momento ainda está dentro de uma posição lucrativa a operação da Taesa, uma operação de venda. Ativos que estão mais esticados aí para baixo, os em Minas, queda no pregão de hoje, queda de 6,15%, uma queda acentuada. Se joga aqui na questão do afastamento, a gente pode perceber que o ativo já está aqui mais do que 2 vezes a sua volatilidade de afastamento da média móvel exponencial de 13 períodos. Então esse é um afastamento razoável, ou seja, um afastamento interessante para se avaliar nos próximos pregões, a partir de segunda-feira, a possibilidade de buscar a operação na ponta compradora contra a tendência de baixa, tentando pegar o que? Um movimento que vai voltar lá na média móvel exponencial de 13 períodos, num primeiro momento não. A ideia seria pegar alguma movimentação para cima, algum recuo, tentando pegar alguma melhor relação risco-ganho que pode ocorrer, inclusive entrada através do gráfico de 60 minutos, mas sem exigir muito para cima. E o ponto mais relevante de suporte que eu vejo para esse papel, que já está em cima dos R$ 9,00 número redondo, abaixo dessa região vai ficar na região de R$ 8,63 a R$ 8,43. Se ela resolver dar uma esticada ainda maior para esse patamar, vai ficar mais interessante de se fazer esse tipo de entrada. É importante só ter uma cautela extra em relação ao ativo, porque passou bastante tempo de forma lateral e agora saiu com bastante força para baixo. Se a gente olhar para o semanal, dá para ver isso de forma mais clara, um baita pivô de baixa, depois de uma tentativa de subida muito fraca em relação ao movimento anterior de baixa, e agora ganhou bastante força para baixo, ou seja, esse movimento pode sim esticar um pouco mais para baixo, inclusive vindo a poder testar aquelas regiões que eu já comentei aqui de suporte. CCRO3 é outro papel que também está num movimento bem prolongado para baixo, nesse momento com afastamento ali próximo dos 2 vezes da sua volatilidade. Então é um papel também para ficar de olho ali nos próximos pregões. Mais uma vez um papel que ficou bastante tempo de forma lateral com tendência indefinida, retomou aqui a movimentação para baixo. Olhando ali para o gráfico semanal, a gente nem observa mais suporte, teria que buscar aqui um gráfico mensal e olhar que o ativo tem suporte aqui nesse nível que ela já está batendo. Em termos de fechamento, o menor fechamento aqui foi na faixa dos 10,56. Então deixa eu só, provavelmente aqui a minha imagem deve estar atrapalhando aqui esse suporte. Vou colocar desse lado de cá para ficar mais claro o gráfico mensal. Então aqui é esse nível que eu estou querendo dizer, na faixa ali dos R$ 10,60. Então a gente tem aí a ação em cima de um nível de suporte relevante. Então é importante que o papel consiga que nessa região tende a gerar algum repique de alta, e aí dentro do que ela apresentar nos próximos pregões, me chamaria um pouco mais a atenção para se buscar alguma operação com a melhor relação risco-ganho
visto que é uma operação contra a tendência, olhando o G60, ficando um pouco mais esticado para baixo também. E aí no próximo pregão a gente avalia a possibilidade de uma entrada contra a tendência em cima de CCRO3. Aqui no G60 também já está até 2 vezes afastado da média móvel exponencial de 13 períodos. Depois disso, BBSE3. BBSE3 pregão de hoje gerando aqui um candle de reversão chamado de nuvem negra, quase um engolfo de baixa. Fechou ali em cima da média. Então esse papel, dependendo do comportamento aí nos próximos pregões, ainda chama atenção para se buscar um pouco mais operação na ponta vendedora. Esse papel volta a ficar, na minha avaliação, para minha metodologia, algo mais interessante para a ponta compradora se resolver ficar aqui de forma lateral e gerar algum tipo de rompimento aqui para cima. Aí dá para avaliar essa possibilidade de compra nesse rompimento, ou mesmo após voltar para cima desse nível e usar essa região aqui em torno dos R$ 28,00 como um patamar de suporte para gerar fundo ascendente no gráfico diário ou mesmo no gráfico de 60 minutos. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e um excelente final de semana. Até segunda.